Olá, queridos. Estamos então na nossa quarta aula do projeto Bíblia Aberta. Vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos hoje começar do texto mesmo, para que a gente possa explorar um pouco mais alguns termos, que é o objetivo. Aquilo que eu falei já em outras aulas, né? Quando a gente faz a aula ao vivo, é um pouco mais fácil, porque a gente fica um pouco mais à vontade em termos de tempo. Aqui já para gravar, a gente fica preocupado com a questão do tempo, para não ficar uma aula muito longa, né? Então vamos começar aqui. Lembro na aula passada, a gente falou daquela parte da ação de graças, continuamos nela. Falamos aqui do verso 2 até o verso 5, quando a gente falou ali do Espírito Santo, que ele menciona, falamos de orações. E agora nós vamos falar do verso 6 ao verso 10. Então, no verso 6, ele bota lá: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Essa palavra é muito importante no grego, mimetai. Não é uma imitação estereotipada. Não é assim alguém que vai imitar alguém na forma de andar, na forma de vestir. É alguém que vai imitar uma conduta, um caráter, um modelo a ser seguido. Então ele fala que vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Que Paulo, em outro texto, ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele tem um modelo maior. E ele está colocando aqui na conta dos Tessalonicenses também o mesmo teor: imitadores nossos e do Senhor, que é o modelo maior. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, aqui no grego está bastante enfatizado, porque não era um ambiente fácil de receber uma nova fé cristã, né? Nesse ambiente, nesse contexto, em Tessalônica, era realmente bastante complicado em termos de você assumir uma fé dessa. Então, diversos contextos, né, que não vamos abranger muito, mas o importante é que o grego coloca essa muita tribulação enfatizada. Mas mesmo sendo imitadores nossos e do Senhor, como ele fala, receberam a palavra, mesmo em meio a muita tribulação, ele acrescenta aqui, ó, com a alegria do Espírito Santo. Ele coloca aqui o Espírito Santo como aquele que, ó, é o galardoador da alegria, mesmo em meio a muita tribulação. Então, existe aqui a palavra no grego mimetai, do imitadores, que é muito importante, a tribulação aqui, mas a alegria do Espírito Santo que eles estavam vivenciando, e Paulo deixa então escrito o que eles estavam vivenciando, porque sem o Espírito Santo eles não conseguiriam, de repente, aguentar essa muita tribulação. A gente vai ver no decorrer da carta, ele explica um pouco mais e a gente vai entender esse contexto todo dessa muita tribulação. Verso 7: de sorte que vos tornastes, olha que interessante, não eram, mas se tornaram o modelo. Então, a própria igreja de Tessalônica também se tornou modelo para outros. Olha como é que a beleza desse texto e a profundidade chega. Primeiro, eles se tornaram imitadores de Paulo e dos outros missionários e do Senhor. Agora, eles são um modelo. Para quem? Para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Chegou longe aqui esse modelo que eles se tornaram para que então a palavra do Senhor fosse então divulgada e fosse então recebida, né? Eles se tornaram então um modelo. Então Paulo, ao mesmo tempo que ensina e doutrina, em cada um desses versos tem algo muito importante, ele também mostra que mesmo diante de uma tribulação, existe a alegria do Espírito Santo, mesmo que haja isso tudo, eles se tornaram o modelo para todos os outros crentes da Macedônia e na Caia. Então, tudo tem um ensinamento aqui, tudo é feito de uma maneira muito bem pensada na carta, né? Verso 8: porque de vós repercutiu, isso aqui é uma palavra interessante, que no grego é melhor traduzida para ressoou. Sabe quando o sino bate, ele ressoa? Então, ressoa, né? Uma gama de sonoridades, né? Com vamos dizer assim, um alcance maior, né? Mas repercutiu, ressoou a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia,
Mas também em toda parte se divulgou a vossa fé. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês se tornaram modelo, e aí, com isso, se divulgou a vossa fé para com Deus. É a fé para com Deus que foi divulgada. A tal ponto, olha o que ele fala, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, Paulo, como é que ele sabe disso? Ele está sempre em constantes viagens missionárias. Quando ele saiu de Tessalônica, ele foi por uma certa região geográfica e ele ouviu também por toda parte que se divulgou a fé dos de Tessalônica. A ponto de Paulo, ao ter que fazer também o evangelismo, vamos chamar assim, nas outras regiões, ele disse que não tinha necessidade nenhuma de acrescentar nada, porque ele já tinha ouvido da fé dos de Tessalônica. Verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, aí já está falando deles, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, eles já sabiam da equipe missionária que teve lá, Paulo, Silas e Timóteo, e como deixando os ídolos, olha que interessante isso aqui, ó, ele fala em ídolos, ídolos mesmo, né? Aquele contexto era um contexto muito cheio de divindades. Então, toda cidade quase que Paulo passava tinha alguns deuses na cidade que eram alguns ídolos, que a gente chama aqui de ídolos. Poderiam ser também aqueles modelos de ídolos do lar, que são criaturas feitas, né, por mãos humanas, aqueles ídolozinhos que leva para casa, enfim, tinha essa idolatria na cidade era bastante grande. Tinham dois deuses que eram mais disputados lá, mas tinham também os pequenos ídolos. E aqui ele fala assim, ó, e como deixando os ídolos, deixaram esse tipo de adoração a ídolos, vos convertestes, é uma palavra grega também bastante importante, a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Presta atenção aqui, ó. Primeiro ele fala do ídolo. O que que é o ídolo? Uma estátua, vamos supor assim, né? Tem outros tipos de ídolos, mas uma estátua feita ou de estaca de madeira ou feita de algum material de cerâmica e tal, e que não é exatamente uma coisa viva. Então ele fala assim, ó, vocês vão agora servir o Deus vivo, que é vivo e é o verdadeiro, não é um ídolo. Vocês podem realmente servir a ele, porque ele é o Deus vivo e é o Deus verdadeiro. Aqui tudo Paulo introduzindo a maneira da doutrina cristã a essa comunidade de fé que acabou de ser formada. Então eles estão ali no seu, vamos dizer assim, na sua gênese, né? E Paulo tem que ensinar todo esse doutrinamento para que eles possam então repassar também para os demais. Verso 10: e para guardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. A gente vai ver esses termos um pouquinho mais adiante, mas aqui ele já introduz Jesus como filho de Deus, ou seja, igual em divindade, né? Fala da ressurreição de Cristo, né, dentre os mortos. Ele nomeia aqui quem é Jesus e fala sobre a ira vindoura, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, por conta de ser algo ligado a também à segunda vinda de Cristo, a parousia. Então vamos ver um pouquinho agora de história, um pouquinho da Bíblia, das traduções, como eu sempre faço nas aulas, para que a gente tenha o texto e tenha também algumas nuances de outras, vamos dizer assim, da historicidade, da complexidade, né, de ter-se uma Bíblia na mão, porque hoje a gente tem a Bíblia na mão e a gente acha maravilhoso, mas é fato que essa Bíblia deu muito trabalho para chegar na nossa mão, né? Muitos cientistas, muitos tradutores, muitos exegetas, muitos arqueólogos trabalharam em cima dela. Então, quando a gente tem uma Bíblia em português na mão, às vezes a gente nem valoriza muito, mas é algo a ser valorizado, porque muitos cientistas trabalharam para que ela chegasse às nossas mãos. Então, a história da Bíblia em português é marcada por esforços contínuos para tornar as escrituras acessíveis aos falantes da língua, desde as primeiras traduções parciais até as versões completas e revisadas,
O objetivo tem sido proporcionar um texto fiel aos originais e compreensível para os leitores contemporâneos. Aqui nós temos algumas traduções hoje, né, em português. Nem todas eu realmente recomendo. Tem umas que são, parecem não traduções do original, parecem mais com versões, né, ou interpretações de outras. Eu vou mostrar na outra aula algumas, diferenças das traduções, para que a gente possa também ver. E aí eu dou sequência, então, ao texto da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, vamos parar nessa tela, mas temos aí Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada Imprensa Bíblica, Almeida Revista e Atualizada, que eu uso bastante, Almeida Revista e Corrigida, que já tem uma tradução um pouco mais arcaica, a Revista e Corrigida de 69, a King James, a Nova Almeida, a tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional. Temos bastante traduções em português, né? A gente vai ver algumas diferençazinhas nessas traduções e alguns versos que eu separei para outra aula. Então, deixa eu não parar de compartilhar aqui a tela. E eu agradeço por vocês terem assistido. Compartilhe aí o vídeo, assinem o canal e a gente se vê então na próxima aula.